Você já deve ter ouvido falar sobre a expressão salvo pelo gongo, mas salvo pela pausa para o Mundial, eu acho que é a primeira. Mas é o que aconteceu com o Fortaleza, que se continuasse a ter vários jogos seguidos assim, ia ter um relacionamento cada vez mais sério com a zona de rebaixamento. Simbora, que vamos falar disso após a vinheta. Boa tarde, me chamo Bruno Quintino Martins, me desculpem o barulho, o ruído externo, me desculpem a voz um pouco mais baixa, eu estou no meu ambiente de trabalho, acabei me recolhendo para esse canto momentaneamente, enquanto eu gravo um vídeo para falar um pouco sobre a situação do Fortaleza Esporte Clube, que acabou de ser derrotado na noite de ontem na Arena Castelão por 3-2 para o Santos. Uma derrota dolorida, muito dolorida, porque primeiro de tudo, o Fortaleza consegue ser, possivelmente, um dos piores times e o time mais perdido do Brasileirão. O Santos não conseguia conduzir bem a bola, não conseguia ter um jogo dominante. Mas quando chegava na meta do Fortaleza, chutava e era gol. Ou no mínimo carregava muito perigo. Enquanto o Fortaleza ficava tentando, batendo com a cabeça, insistindo de alguma maneira, através do Vojvoda, com jogadores que já passaram da fase, já deveriam ter sido negociados, inclusive, nesta janela, como é o caso de Zé Wellison. Os próprios jogadores, para quem viu o jogo, para quem viu o campo, que dizia muita coisa. Mancha e Bruno Pacheco discutindo direto, não conseguiam se comunicar de maneira sadia, educadamente, sobre como cobrir aquela parte da área. Tanto é que quem teve que controlar um pouco os ânimos foi justamente o Brits, que é um jogador conhecido por ter aquela raça toda, mas também por perder o temperamento de maneira muito fácil. Então, daí você já tira como as coisas estão. Quando você vê um Fortaleza tomar um 2-0 completamente apático, voltar a campo, conseguir 2 gols de pênalti de maneira relâmpago, e mesmo assim não conseguir fazer o gol com a bola rolando, mesmo assim acabar sofrendo a virada não, mas o desempate com 3-2, você vê toda a força de combate, a perseverança que esse time às vezes consegue demonstrar em raras ocasiões, indo por água abaixo. Você vê um campo perdido, que só consegue tentar lutar quando as coisas já estão talvez tarde demais para serem refeitas, para serem resgatadas. Você vê uma direção perdida, com contratações que a maior parte ou já estão escanteados no elenco, ou não, ou simplesmente já saíram, como o caso do Paul Fernandes. Você vê um técnico que, mesmo na crise de 2022, nunca pareceu tão perdido e sem conseguir encontrar uma solução como agora em 2025. O Fortaleza, para ter noção, não vence há 7 partidas desde o empate aqui na Arena Castelão contra o Atlético Bucaramanga. Nessas partidas sofreu 16 gols, ou seja, uma média de 2,2 gols por jogo. Quando você pensa numa defesa sólida através do João Ricardo, nem mesmo ele, que foi o grande salvador do time em vários momentos, está conseguindo entregar um resultado tão satisfatório. Inclusive tiveram alguns gols que ele levou ontem que eu mesmo posso considerar que foram falhas dele, que não conseguiu segurar a mão como devia. O Fortaleza no momento é o antepenúltimo na tabela e tem apenas 10 pontos, com a segunda pior defesa do Brasileirão, com 18 gols sofridos. 18 gols também são compartilhados pelo Internacional e pelo Sport. Só não é pior que a defesa do Juventude, com 24 gols sofridos, que o próprio Fortaleza goleou por 5-0. Então, quando você vê as movimentações dentro de campo, as movimentações de mercado, que até então Zé Wellison, que jogou absolutamente nada ao longo desse campeonato, continua tendo crédito com o Vojvoda e já não pode mais ser negociado para a Série A. Você vê Dylan Borreiro, que também jogou absolutamente nada, sendo reconhecido e tendo esse atestado, essa garantia com o Vojvoda de que ele vai ter o tempo para se recuperar.
Quando você vê Alanzinho, que teve jogos bons, entrou bem, mas simplesmente sumiu por completo da rotação até aqui. Quando você vê Cauã Rodrigues, que acabou indo para o Atlético Goianiense sem muito espaço. Quando você vê Kevin Andrade, que antes era um jogador com muito potencial e continua sendo, mas foi escanteado ao ponto de que perdeu completamente sua confiança. O Kevin de 24 não é o mesmo Kevin de 25. Quando você vê uma defesa que tem Mancha e Kusevich de maneira um pouco mais constante, mas o resto da defesa tem apresentado muitas falhas defensivas, como o caso do Davi Luiz. O Blitz não vou falar nada porque ele está voltando de lesão agora. Enfim, quando você vê um ataque quase que inoperante, que não consegue dialogar entre si, quando você vê um meio de campo completamente perdido, em que houveram tantos investimentos e não se consegue da liga. Ontem o Caleb entrou e conseguiu incendiar um pouco o jogo, conseguiu distribuir bem a bola, mas o próprio Caleb, de alguns anos para cá, desde o final de 23 para cá, tem sido uma grande interrogação. E claro, tem Juan Pablo Vojvoda, indiscutivelmente o maior técnico da história do Fortaleza, mas que, por mais que eu seja do time que defende a permanência dele, porque ele já mostrou ser um técnico completo, já mostrou como é capaz de dar a volta por cima, de se reinventar inúmeras vezes, acredito que tudo tem limite. E quando eu vejo o Vojvoda batendo boca com profissionais de imprensa, sem conseguir controlar bem o elenco que tem, com algumas panelas que até estão sendo mandadas embora, estão sendo afastadas, mas ainda assim não consegue fazer com que o resultado seja visto em campo. E acima de tudo, um Vojvoda extremamente cansado. Eu me pergunto o quanto ainda é capaz de tirar deste time do Fortaleza, o quanto ainda é capaz de conseguir tornar isso um bom trabalho. Não me entendam mal, eu apoio a permanência do Vojvoda, mas eu acredito que o próprio Vojvoda precisa rever alguns conceitos e buscar entender onde a crise do Fortaleza também passa por ele. Insistência em alguns jogadores que podem até ser profissionais muito éticos, de muita competência, mas que tecnicamente falando não conseguem entregar mais em um bom nível. Algumas teimosias, algumas formas de jogar que simplesmente continuam se repetindo e, apesar de não estarem dando resultado, continua tentando mais do mesmo, como se magicamente alguma coisa fosse mudar e o resultado fosse diferente. Spoiler, não vai, dificilmente vai. Então, o tempo vai passando, o tempo vai correndo e o Brasileirão e a zona de rebaixamento é muito ingrata. Tudo pode acontecer de uma maneira que, quando você perceber, já está com a lama no pescoço, não consegue mais sair de lá. O Fortaleza tem uma vantagem agora, assim como todos os times, na verdade, que vai ser a pausa do Super Mundial. É um acordo para que todos os times deem férias aos seus jogadores. Então, o time do Fortaleza vai entrar de férias por 12 dias e vai retornar agora no dia 25 de junho. É o tempo para investigar e avaliar o mercado, é o tempo para avaliar processos internos, conceitos de jogo e também, é claro, esfriar um pouco a cabeça, desopilar a cabeça, limpar para voltar arejado de ideias e com muita fome para jogar bola. Porque da forma como tá, se o Fortaleza continuasse jogando, simplesmente seria uma areia movediça que não conseguiria sair. Agora é o momento de parar, respirar e tentar organizar a casa. A questão é, com tantas escolhas questionáveis ao longo desses últimos meses em especial, a direção e o Vojvoda serão capazes de arrumar a casa? Eu tenho minhas dúvidas, mas espero que consigam. Qual é a sua opinião? Por favor, comente aqui abaixo. Deixe o time de fora. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Até mais.